Amados irmãos, a humanidade está passando por muitos sofrimentos. Por isso escolhi como tema de estudo a oração dominical. O mundo está em lágrimas, a dor, o martírio está em toda parte. A humanidade está confusa e sem direção, esquecendo que Deus está no comando e a bússola está na mão de Jesus. Nesse momento, as criaturas vão em direção ao amor que é Deus. A prece é o refúgio dos aflitos e sofredores. Na literatura espírita, encontramos livros direcionados à oração. Às vezes são decoradas e recitadas, sem a participação do verdadeiro sentimento. É louvável, pois poderá ser o caminho pelo qual a criatura aprenderá a se comunicar com Deus. Geralmente, as preces nos trazem as luzes do Evangelho, iluminando as almas, trazendo resultados positivos, mas que o pedido seja justo, diante da soberana vontade de Deus. Vejamos a definição de Kardec. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter como objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. A prece não retira da nossa caminhada as provas que temos que passar. No entanto, é uma luz, e essa aponta o caminho certo. É indispensável saber pedir. Temos que compreender o fim para o qual se pede e do que realmente necessitamos. O louvor consiste em exaltar os atributos de Deus que se encontra no livro de Espírito, capítulo 1. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente bom e justo. Recorrendo ao questionamento de Kardec na pergunta 663 do Livro dos Espíritos, as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e lhes desviar o curso? Vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há a que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão a força necessária para suportá-las com coragem. Às vezes a solução nos chega através de um conselho, na página de um livro, ou até mesmo num simples cartaz à nossa frente. Seria um erro acreditar que tudo podemos obter pela prece. A lei de imutável justiça não poderia dobrar-se aos nossos caprichos. A coletânea de prece do Evangelho inicia com a oração dominical. Seguindo a orientação do Espírito, a oração dominical deve estar à frente de todas as preces. Procede do próprio Jesus, que expõe suas ideias com clareza, poucas palavras, uma verdadeira obra-prima. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Meus irmãos, todos os discípulos desejavam aprender com Jesus a melhor forma de orar. Mas como dizer todos os anseios da alma àquele que é a vida e que sabe da necessidade de todos? O questionamento era geral. Se Deus nos conhece e sabe que temos de maior urgência, por que a necessidade de rogar? Então, como fazer? Ensina-nos a orar, pediu um dos discípulos, amigo devotado. Jesus pronunciou a oração que legaria a humanidade, elevando o espírito ao Pai Celestial, o seu amor acima de todas as coisas, e exclamou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixes entregues à tentação, mas livres do mal. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, disse Jesus para começar, com um simples pronome possessivo, o mestre exalta a comunidade.
Em tudo encontramos a manifestação do teu poder e da tua bondade. A harmonia do universo nos dá a comprovação de tua sabedoria. Deus está em toda parte, desde a terra plantinha até as constelações que gravitam no espaço siderais. Tudo funciona com equilíbrio. A sua autoria está gravada na natureza, demonstrando a sua sabedoria e grandeza. Venha o teu reino. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria que lhes dariam a felicidade. Mas onde está escrito a lei de Deus? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. No livro Código Penal do Espírito, de José Lázaro Boberg, página 66, encontrei um relato esclarecedor. A lei divina, gravada na consciência de cada um, registra as ações na própria intimidade. Assim, quem transgride a lei de Deus, registra em si mesma a marca da transgressão, até o momento em que haja reparado a lesão. Ninguém pode alegar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas fossem gravadas na consciência de todos. Deus nos proporcionou todas as condições necessárias para o encontro da felicidade. Se obedecêssemos às tuas leis, a paz e a justiça reinaria entre si, havendo uma troca de solidariedade e amor. O auxílio ao outro formaria uma corrente inquebrantável. Não veríamos o Golias, símbolo da força, mas a figura amorosa de Francisco de Assis conversando com o lobo feroz. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem lamentações aos teus decretos. O homem a elas se submeterá quando entender que és a fonte de toda sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a sua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Ao alvorecer, a nossa primeira alimentação deve ser o alimento espiritual. Conversar com Deus, onde encontraremos a força necessária para enfrentar as dificuldades da vida. A segunda refeição é o alimento material, começando assim os afazeres felizes e com segurança. É necessário o alimento material. É este que sustenta o corpo, que serve de instrumento para a obra de nossa purificação. No capítulo 25 do Evangelho nos diz: tirarás da terra o alimento com suor da tua fronte. O trabalho é uma lei, tanto para as humanidades quanto para as sociedades do espaço. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelo destino dos mundos, cada um faz a sua parte no grande concerto universal. Toda a natureza trabalha, a semente lançada na cova escura, no momento certo se esforça e rompe os obstáculos, surgindo linda e viçosa em direção à luz solar. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Por desconhecermos a lei de Deus, cometemos inúmeras infrações, acumulando as dívidas que teremos que saldá-las. Perdoa-nos as ofensas que temos feito, os pecados que a todo instante caímos, as faltas que estamos envolvidos, transgredindo os preceitos da tua lei. No capítulo 28, Kardec nos informa: tu nos impuseste por lei expressa a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos aos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Será que o perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Vejamos a opinião do Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, pergunta 340. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos,
embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade da oração e vigilância. A própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Ouvimos pessoas vítimas de ofensas comentarem: eu o perdoo, mas nunca mais quero vê-la. Esse é o perdão do mundo. Na crucificação de Jesus, no último momento de sua agonia, diante dos algozes, levou o pensamento a Deus e pronunciou: perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Estamos diante do verdadeiro perdão. Não nos deixes entregue à tentação, mas livre do mal. Somos espíritos ainda imperfeitos, mas úteis. Encarnamos na Terra a fim de saldarmos as nossas dívidas, com o único objetivo: alcançarmos uma perfeição relativa, enquanto a perfeição absoluta pertence a Deus, através de inúmeras encarnações. Somos invigilantes. Cada deslize que cometemos é uma porta que se abre, acolhendo os espíritos inferiores. O mal que nos atinge é resultado de nossos próprios erros, ligado à ignorância, dando margem ao processo obsessivo. Lembremos sempre das palavras de Jesus: orai e vigiai. Mais adiante encontraremos preces pelos obsidiados e obsessores. Assim seja. Senhor, o reinado, o poder e a glória pertencem a Ti, que és único, verdadeiramente grande, que estás acima de todas as criaturas, de acordo com Tua soberana vontade. Que os nossos desejos sejam concretizados e humildemente submeteremos à vossa vontade, pois sabemos exatamente o que nos convém. Vamos terminar o estudo com uma prece. Deus, nosso Pai, Jesus amado, Mestre, o sofrimento tomou conta da terra. Os hospitais estão abarrotados de pacientes com diversas enfermidades, principalmente coronavírus, decepando muitas vidas. A humanidade está em prece, se curvando diante de uma força superior que tudo comanda. Jesus, sabemos que o nosso Pai só quer a nossa felicidade. O que está acontecendo no momento decorre de leis naturais e da nossa própria imperfeição, pois transgredimos a lei de Deus. Todo esse sofrimento vão desaparecendo à medida que as criaturas tornarem-se mais solidárias e perceberem que a evolução se processa pela prática do bem, disseminando o amor. Pedimos, Mestre, por todos os homens que têm sobre os ombros as responsabilidades de dirigir nações, que devem orar e que o bem coletivo seja a meta. Jesus, ensinaste que somos um só rebanho, todos iguais como filhos de um único Pai, que estamos em espírito unidos uns aos outros, por leis formuladas por Deus. Que Jesus nos abençoe.